Mais um ponto de encontro com Núcia Dias e hoje eu tenho uma convidada toda especial e eu tenho certeza que vocês vão me perguntar o porquê que eu trouxe uma psicóloga para falar com vocês, meus amigos corretores. Mas eu acho que vocês vão entender o porquê. Eu estou com a Aide Mark, que tenho certeza que vai fazer toda a diferença hoje aqui com o nosso bate-papo. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo jóia. E você, tudo jóia também? Tudo jóia. Obrigada pelo convite, minha querida. Muito obrigada mesmo. E eu queria falar hoje de um assunto que eu acho que é muito importante, que eu passo muito por isso, que é a ansiedade. Sim. Como trabalhar isso? Muitas vezes, né, a gente se depara com essa questão e todo mundo acredita que a ansiedade seja algo geral para todos, né? Todos sentem da mesma forma, e isso não é verdade, né? A gente tem uma ansiedade natural, né? Lógico, por exemplo, assim, antes de uma prova, de uma aprovação, uma entrevista de emprego, o estar aqui, por exemplo, hoje com você, a gente tem uma ansiedade normal, né, do dia a dia, enfim. Quando essa ansiedade se torna disfuncional, quando ela impede que você progrida no seu trabalho, nas suas questões, nos seus objetivos, isso se torna um pouco prejudicial. Muitas pessoas, às vezes, deixam, né, de fazer as coisas que precisam fazer por conta que a ansiedade fala mais alto, vamos dizer assim. É um sentimento. Se esse sentimento fala mais alto, né, do que, justamente também porque a gente fala aí de várias liberações, né, químicas, né, um processo químico que acontece dentro da gente que a gente não consegue controlar. Como que eu consigo identificar? Quando você está com uma ansiedade uma patológica crise, ou não, é. justamente nesse sentido. Quando você, por exemplo, você está ansiosa porque você vai fazer uma venda muito importante. Vamos falar assim, dentro da área de corretores, por exemplo. Você vai fazer uma venda muito importante para uma pessoa muito importante e você começa a imaginar o que falar, como fazer, e você começa a imaginar o que pode vir a acontecer de errado, por exemplo. E, sabe aquele e se? E se não fechar? E se não der certo? O que o pessoal do meu trabalho, né, do meu ambiente vai achar? E envolve também, é muito interessante isso, porque o medo, né, quando a gente fala da ansiedade, todo mundo remete ao medo. E o medo é algo inerente, né? A gente tem medo, por exemplo, da morte, medo da rejeição, medo do abandono, medo da desaprovação. Então é amplo. Então, quando a gente atende, a gente começa a perceber o que a pessoa traz, qual que é o ponto crucial dela. Tem pessoas que generalizam todos, tem pessoas que só apresentam, por exemplo, na hora de fechar um negócio ou na hora de se apresentar em público, né? Hoje, o medo da morte e o de falar em público é equiparado, para você ter uma ideia. Nossa. Então, quando a gente vai falar em público, eu falei esses dias, eu enfrentei a morte. Eu fui fazer uma palestra para quase 400 pessoas, então, quando a gente chega, eu já fiz várias, mas para grupos menores. Nesse caso, era bastante pessoa, então você acaba tendo uma experiência diferente. Eu estava preparada para estar ali, né? Mas tem pessoas que não entram, ou às vezes, pior, recusam um convite importante por medo. Que vai mudar, já aconteceu comigo. Exato, a gente se sabota, sabe aquela autossabotagem? Sei. Vamos... Então, eu tenho um compromisso nesse dia, eu tenho um compromisso não vai dar. Então a pessoa começa a negar um trabalho, negar estar no seu ambiente, né, de objetivos até, de encontro que vai aos seus sonhos, aos seus desejos, por conta da ansiedade. Então quando você começa a ter perda significativa, porque a ansiedade te impede de tomar uma decisão, é hora de procurar ajuda. Né? Porque o não é inerente, a gente vai levar vários, em vendas, eu acho que não só na corretagem, mas em qualquer ponto de vendas, hoje, estatisticamente falando, para cada, acho que 10 ofertas, você tem o quê? Uma ou duas vendas, né? Ou um número maior. Ou nem isso. Ou nem isso, exatamente. Então, ele é muito óbvio, vamos dizer assim. Porém, quando a pessoa leva para o pessoal, ela começa a se culpar. Entende? Ela começa a se julgar do porquê que ela não está conseguindo, por que eu não estou dando conta. Aí vem todo um processo, né, que a gente vai analisando, de que aquela pessoa tem uma dificuldade em lidar com o não, porque sabe quando a gente é criança que a questão do merecimento? Tipo, eu não consegui tal coisa, tá vendo? É porque você não foi boazinha. Um exemplo, né? Então a criança vai crescendo acreditando que a performance que vai controlar o ganho ou a perda dela. Então, quando há perdas, automaticamente foi culpa minha.
né? Tá. E isso é muito comum de acontecer. E hoje, assim, o que a gente poderia fazer assim, de uma forma prática, sem, vamos assim, alguém que não tenha hoje um terapeuta, Sim, tá? Porque assim, o mundo deveria ter, a gente deveria ter. eu acho. Eu sei Eu disso. acredito que deveria. Mas assim, por exemplo, a gente não tem, né? Sim. Então, assim, qual seria o exercício? O que eu poderia fazer? Como que eu poderia me imaginar para eu poder controlar, me perceber dessa forma? Perfeito, a sua pergunta é muito interessante. Eu até gravei algumas lives falando exatamente isso, que não é todo mundo que tem acesso, né, ao serviço terapêutico, ou às vezes até por tempo, né, não consegue financeiro e tempo também, porque é contínuo, né? Sim. Muitas vezes tem que fazer semanalmente, então eu sempre dou uma dica, alguma coisa, justamente para as pessoas irem tendo essa noção. Após a pandemia, piorou muito essa questão da ansiedade, né, essa social. Quando você está em crise, é importante que você respeite o que o seu organismo, o que o seu corpo está dizendo para você. Tá. Para. Não adianta ficar patinando, tentando, não, eu vou, e uma hora... Não, para um pouquinho. Por 5, 10 minutos, respira. Geralmente, a ansiedade, ela vem por algo que você imagina, não é a realidade. Né? Na maioria das vezes, lógico, quando está acontecendo, é óbvio que a gente vai ter que se defender, se proteger, ok, está acontecendo. Mas quando é uma ansiedade que ela não tem um fundamento lógico, é importante que você pare um pouco, respira e comece a se concentrar no que está à sua volta, o que é real. Tá. Sabe, sentir a respiração, se reconectar novamente consigo mesma. Calma, da onde originou essa sensação? O que eu estava pensando no momento que eu comecei a perder o controle? Entende? Entendi. E aí, aos pouquinhos, você vai retomando, vai observando a sua volta, quem está à sua volta. Em caso de pânico, é muito importante que a pessoa busque pessoas ali que possam ampará-la. Ou, se estiver sozinha, também parar um pouquinho, ver a realidade, começar a observar, principalmente começar a se reconectar com os sentidos. O que você está vendo, o que você está tocando, gosto, cheiro... Sabe, vai se reconectando aos poucos que o seu cérebro vai compreendendo que você não está em perigo, sabe? Até chegar um momento em que você consegue decidir o que fazer. Não, tá tudo bem, eu vou dar continuidade, ou então, como eu disse, se for muito complexo o ambiente ou a situação que a pessoa vai passar, recua um pouquinho, sabe? Não custa pedir 5 minutinhos, uma licença, se retirar um pouquinho daquele ambiente, sabe? Sim. E se reconectar. É muito importante que a pessoa esteja bem para a tomada de decisões, né? Nunca é fácil, né? Não, mas aí eu vou falar como corretora, pelo que eu entendi. Eu tô com medo, eu tô fechando uma venda, ou eu tô há muito tempo sem vender. Então, o que me prejudica mais são as minhas ilusões, são as criações mentais que eu vou criando para mim mesmo, do si. Se não fechar, se não der certo, se não acontecer. E é isso que eu vou criando, então, pelo que eu entendi que você está me falando, eu vou criando, então, essa ansiedade para mim. Exato, porque ela pode acontecer, né? Ou não. Ou hora também não pode, eu não sei, só que eu tenho que esperar um momento. Tá. Mesmo porque, se, por exemplo, essa pessoa fala não. Isso geral, às vezes tem pessoas que fecham comigo e em cima da hora desmarcam ou acontece alguma coisa e a gente precisa, né, remanejar-se, né, porque eu também sou autônoma hoje, trabalho em uma clínica, mas a maioria dos meus atendimentos são autônomos. Porém, quando a gente tem essa vamos dizer assim, nega-se, né, de fechar ou de fazer com a gente em algum momento, a gente fica com aquele receio. Só que se a gente manter a calma, muitas vezes outra pessoa, a gente deixa de ver as oportunidades quando a gente está nervosa, né? Eu sempre falo que não adianta a gente querer aprender a nadar enquanto está se afogando, né? Não. Tem que ter instrumentos e técnicas antes de você cair na piscina. Então, é muito importante que a gente esteja preparada para os possíveis nãos, porque quando eles vierem, você já tem uma segunda forma de se reconectar com o seu negócio. Por exemplo, agora você está aqui abrindo esse espaço, é uma forma também de viabilizar, uma forma de ajudar outras pessoas. Sim. Eu acho que ajudando outras pessoas, a gente nunca perde. Não. Nunca perde. Eu lembro que quando eu fui fazer a live, né, que os nossos professores todos ensinam a gente algumas técnicas, aí eu falei, pra que fazer live? Não quero, não vou, mas aí eu me propus. Eu falei, também não adianta a gente conhecer tanta coisa e não passar, né? Sim. As pessoas precisam saber Transbordar. Sim, exatamente.
E aí, quando eu fiz a primeira live, que empresas viram, né, e me ligaram, por exemplo, eu falei, nossa, eu não imaginei que teria tanta visibilidade. Outra coisa também, a minha identidade visual era uma coisa que, para mim, era besteira. Eu juro pra você, era besteira. Tipo, nossa, mas pagar uma social media para fazer a minha página, para quê? Não, Nossa, desnecessário. Para fazer uma postagem, É. não é uma postagem, é a sua É. identidade, a sua história, a sua vida que está ali para as pessoas verem. Sim. Então, quando a gente vai dando valor nessas pequenas coisinhas, acho que você, se eu não me engano, quando a gente se conheceu, você entrou em contato comigo pela minha página. Por exemplo, você abriu e viu. Eu acho que na primeira vez que a gente conversou, você disse assim: eu olhei a sua página e gostei muito da forma como você se apresenta. Sim. Você se recorda disso? Sim, sim. Eu fiquei muito orgulhosa, falei com a minha social media, eu falei, gente, você tinha razão, realmente isso faz muita diferença. Só que a gente valoriza as pequenas diferenças, pequenas que se tornam enormes. Então, tudo a gente pode ir fazendo de uma forma que quando chegue no seu cliente final, ele já saiba quem você é e do que você é capaz. Entendi. Principalmente na sinceridade. Eu acho que vender por dinheiro é uma coisa. Você vender por amor, quando você ama o que você faz, quando você entrega-se para aquilo, é totalmente diferente. Eu lembro que uma vez que um corretor me atendeu, ele era muito sincero. Quando eu falava para ele, eu tenho um pouco de receio disso e disso e disso numa casa. Aí ele, então vamos lá, a gente vai ver outra. Essa aqui não é para você. Podia ser até um valor mais baixo. Eu achei o máximo essa sinceridade dele. Ele, vamos ver uma outra, então, que então essa porque não é vai servir para você. relacionamento mesmo, a venda, Exato. né? Não tem jeito. A venda é relacionamento. É relacionamento. A gente fica pensando sempre no... Eu sempre falo, eu tive um problema com uma venda essa semana mesmo, e a cliente ligou para mim, ela falou assim para mim, olha, agradeço a paciência, ainda bem que deu certo, eu não sei como que o seu coração aguenta, porque se fosse eu já tinha tido um infarto e tal. Aí eu falei para ela, mas eu não estou preocupada com o dinheiro, porque eu nem fiz a conta de quanto que vai dar de comissão. Exato. Eu estou preocupada que dê certo a nossa negociação. Sim. Né? Porque eu estou aqui para te atender. É a realização de um sonho, né? E depois a questão do dinheiro vai ser natural. Deu certo, a gente vai ganhar. Exato. Então eu não preciso me preocupar com o dinheiro em si, mas eu preciso me preocupar com todo o contexto, né? Com a caminhada, se vai dar certo, né? Se vai ficar tudo redondinho. E é até mais gostoso, né? Você vê a pessoa feliz, realizando aquele sonho. Por exemplo, assim, quando eu atendo, eu sempre falo, olha, precisou de qualquer coisa, me manda mensagem. Talvez eu não responda na hora, mas assim que eu puder, eu retorno. E muitos, às vezes, não mandam porque não querem incomodar ou coisa assim, ou porque na própria sessão eles têm um momento lá de um estresse mais alto, eles começam a se recordar do que a gente falou em sessão. E aí muitos falam para mim, eu não enchi sua paciência, não quis te atrapalhar, mas eu lembrei daquilo que você me falou. Mas então a gente deixa isso, porque não é uma obrigação, mas eu me ponho à disposição. Se necessário, eu estou aqui. Sabe, o que der para fazer, a gente faz, né? Sim. É muito importante isso. E me fala uma coisa, independente do meu ramo, acho que isso deve ir para qualquer ramo profissional, como lidar com os não? Você diz... Não no geral, como assim? No geral? Bom, aí é mais complexo, vamos dizer assim. Cada pessoa tem uma forma de significar algo. Então, quando a gente parte para uma terapia individual, porque, vou dar um exemplo, assim, quando você fala para um coletivo, todo mundo ali se identifica com alguma coisa e ok, legal. Quando você vai para uma terapia pessoal, é diferente porque você vai buscar o seu significado para aquilo. Do não. Exato. Muitas vezes o não, quando a gente é criança, a gente sabe ouvir não? Não. De jeito nenhum. A criança se joga no chão, ela arranca os cabelos, ela bate na mãe, ela bate em quem vê. Mas o não, vamos colocar assim, para quem até está nos assistindo, o não no coletivo, né? Como que a gente trabalhar com os nãos? Saber que isso você ouviu o não de um cliente, ouviu o não de uma proposta, ouviu o não que eu queria, mas agora eu não quero mais, né? Porque assim, eu fico vendo qual é que as pessoas têm, a maior dificuldade que as pessoas têm é de ouvir não. E eu trabalho hoje muito bem com isso. Sim. Sabe, não é gostoso ouvir, não. Não é gostoso. Mas eu acho que é natural, que é o direito dele. Sim. De repente ele só não está naquele momento. Exato. E aquele não para mim é um não só
passageiro. Sim. Você entendeu? Porque o não dele agora pode ser um sim no Exato. futuro. Sim, sim. É só uma questão de percepção de como eu vou ver, eu vou ver aquele não. Sim. Pelo menos para mim hoje, tá? Não, eu entendo. Tô mais tranquila em Entendo. relação a isso. Por isso que eu digo, quando eu digo que a gente precisa observar o que é esse não num significado pessoal, é mais interessante para a gente trabalhar no indivíduo como que ele significa o não. Num coletivo, vamos pensar assim, o não é frustrante. É muito frustrante você se empenhar, trabalhar, estudar, oferecer o seu melhor para uma pessoa e ela simplesmente dizer não. Você quer ajudar alguém, por exemplo, você como corretora, nossa, tal pessoa me descreveu o desejo dela e eu vou apresentar a melhor casa do mundo, vai ser um sonho e tal. E a pessoa chega, ai, não gostei. A gente fica um pouco frustrado quando a gente quer oferecer o nosso melhor e a pessoa simplesmente não aceita. E aí vem para um coletivo da questão do não quero ajuda, não quero auxílio, não quero essa casa, eu não quero. E a gente fica com a frustração que é inerente, a gente sente a frustração. E isso é comum a todo mundo. Não é assim, eu sei lidar com o não, eu consigo ouvir não numa boa, mas a frustração ela vai acontecer. Ela vem, é um sentimento. A gente vai só mascarando. Sim, e aí o que acontece? A frustração ela é maravilhosa porque ela também nos induz a criatividade. Só que o cérebro da gente é danadinho, ele quer proteger a gente, aí é como se ele mandasse uma informação assim, caramba, a gente vai ter trabalho, a gente vai ter que funcionar mais um pouquinho para atingir um outro patamar, um outro grau, mas a gente foca onde? No problema, a gente foca na frustração, a gente foca só no não. Você não deixou de ser corretora, uma maravilhosa profissional, porque houve um não, entende? Muitas vezes, o que acontece que a gente não percebe, que eu acho que isso é legal até para todos. Geralmente, quando alguém nos fala um não ou nos desafia, a gente não se protege disso e acaba permitindo abusos. Quando a gente fala de um abuso, a gente não se refere só, né, sexuais, a gente também se refere a abuso no trabalho, hierárquico, enfim. E quando você está num lugar onde você está oferecendo algo, aquela pessoa recusa, nega, mas depois ela te pede algo maior, como se estivesse te testando, é importante você prestar atenção até onde vai o pedido dessa pessoa também. Porque tem pessoas que parece que gostam de testar a gente, né? Sim. Então a gente tem que estar sempre atento para ver até onde isso vai parar. Porque é esse limite que você vai dar que vai desarmar o outro em relação ao tanto que o outro te ataca também. Então, muitas vezes, para não sofrer a frustração, para não ser mal vista, vamos dizer assim, a gente quer o quê? Provar que a gente pode, provar que a gente consegue, provar que vai dar certo e acabou. Mas quando a gente reconhece esse limite, quando a gente se depara com essa vulnerabilidade que a gente tem perante o outro, a gente fica mais confortável. Sim. É ruim. Claro. Esse reconhecimento, ele é um trabalho, é algo que a gente precisa ir como é que se diz? Treinando. Né? Que nem um exemplo, algumas pessoas às vezes reclamam para mim, nossa, tal pessoa fez isso, isso e isso para mim, eu odiei, fiquei muito brava, nossa, eu chorei a tarde toda, aquilo acabou com o meu dia. Você conversou com essa pessoa alguma vez que você não gosta de ser abordada assim? Não. Você precisa colocar para o outro. Da próxima vez, eu gostaria que fosse diferente, para outra pessoa saber, porque às vezes o outro não sabe o que está te causando. Sim. Sabe? Por exemplo, assim, eu falar não para você se você me oferecer algo, para mim é natural. Como você disse, eu tenho o direito de não querer. Mas o que eu estou causando em você, eu não tenho ideia. Eu não tenho controle do que o outro está passando ou pensando. Então vai depender muito desse limite que você dá. O que você está tentando colocar ou provar para si mesma no momento que você se frustra. Porque para se livrar da frustração, o que a gente tenta fazer? O melhor, o melhor, o melhor, e isso vai virando, sem a gente perceber, um abuso que o outro vai se beneficiando e a gente vai... Então, eu acho que eu quero trazer até depois alguns temas que eu acho que é muito importante a gente fazer umas lives juntos. Vamos sim. Para poder trazer para o corretor, porque assim, eu fico vendo, principalmente na área da imobiliária,
como que sofre com ansiedade, como existe uma cobrança que eu olho e falo assim, gente, como que você pode trabalhar essa cobrança de uma forma mais natural, como fosse qualquer outro trabalho? Olha, eu tenho que ser melhor, isso que você acabou de falar, né? Assim, você se respeitar, saber assim, eu ouvi um não, então a partir de amanhã eu vou ter que fazer mais, e assim, eu começo a não colocar limite, né? E isso você vai se adoecendo, porque você vai se cobrando cada dia mais o perfeito, querendo que as coisas aconteçam da melhor forma possível, e não é assim, né? Você tem que ter tem todo um processo, na verdade, que a gente tem que passar. E isso que eu acho que esse assunto de como você se controlar, saber se conhecer, é muito importante. Sim, sim. E nessa área, eu acredito também, como você disse, se vende, tem a comissão. Se não vende, não tem. A gente trabalha pelo nosso sustento, vamos dizer assim, pela manutenção da nossa vida. Né? O dinheiro, quer queira, quer não, é uma manutenção do seu bem-estar. Então, se você não vende por algum motivo, automaticamente ele já... sabe quando parece que põe um alfinetinho ali? Só que é interessante que o não, como eu te disse, ele não é uma coisa que a gente não possa mudar, sabe? Tudo nessa vida a gente consegue se especializar. Então, por exemplo, eu preciso vender. O que eu preciso aprender na área da venda? Em que momento da venda os nãos acontecem? Por exemplo, você começa a identificar. Exato. Você começa a identificar os pontos. O que eu preciso fazer a partir dali? Porque até ali vai tudo bem, mas quando eu chego ali, geralmente vem o não. E tem tantas formas de se especializar nessa área para você poder oferecer de uma forma que o cliente veja a humanidade da venda. Como você disse, é relacionamento. Como você vai se relacionar com esse cliente é muito importante também para que ele te procure ou para que ele indique para outras pessoas, é o conhecer um todo. Quando você começa a se especializar, você fica sem dúvidas, sabe, sobre o que você vai trazer ali para aquele cliente. Se o não for não mesmo, você vai perceber, você não vai se culpar. Entende? Porque assim, uma coisa é você acordar todos os dias e dizer, hoje eu vou trabalhar, seja no ramo que for, hoje eu vou trabalhar e vai dar tudo certo. Outra coisa é a gente acordar, essa semana deu tudo errado, hoje também com certeza vai ser ruim. Então esse pessimismo que envolve esse se, que você até comentou, esse será que eu vou vender? E se der errado? Esse pessimismo também não começou agora. Não começou nessa área. Tudo que a gente escolhe fazendo, ele tem um porquê, ele não é do nada. Você não se tornou corretora do nada. Né? A realização de um sonho é uma vida, uma pessoa comprar sua casa, né, o seu espaço, você vê essas pessoas felizes, né, realizadas com uma venda que você fez. Não é só o vender. A gente não se tornou quem somos por acaso, né? A gente está nessa profissão. Eu estou psicóloga, você está corretora, mas quem é a Núcia? Sabe? Quem é a Núcia? Quais os sonhos, né, que você traz por trás de fazer ou realizar um sonho ou uma venda? Entende? Você falando isso para mim, eu tô linkando o que eu estava falando com outro entrevistado sobre treinamento em imobiliária, né? E sobre a importância que tem o RH. E falando com você agora, ouvindo você dizer dessa parte de cada um do indivíduo, eu acho que vocês teriam um papel importante dentro de uma imobiliária, fazendo um treinamento ou participando de um treinamento junto com os corretores. Eu acho que isso seria uma coisa que seria muito interessante. É um desafio muito grande hoje nas instituições haver psicólogos, porque é como a gente está colocando, tem a questão da empresa, o que a empresa espera, qual é o ideal dessa empresa. Metodologia que ela tem. Exato, tudo que o ambiente, né, tem um ambiente aqui montado, mas por que isso existe? Quem foram as pessoas que estavam por trás disso? Será que os seus ideais cola neles também? Será que fazem parte do seu sonho, o mesmo sonho onde você está inserida, o ambiente onde você está inserida? Então, muitas vezes, é como eu disse, quando a pessoa trabalha por trabalhar é uma coisa. Quando você vai para o individual da pessoa, que você traz a alma para aquilo, sabe? Quando você se vê, eu não me vejo sendo outra coisa. Desde os 12 anos eu lia livros dos meus irmãos, do Mica, do Almir, da Aline, os livros da Aline, da minha irmã, do Álvaro, de psicologia. Eu não entendia nada, mas eu lia.
Eu tinha acho que 11 anos quando eu peguei, a minha irmã estava na 5ª série, que aí tinha educação moral e cívica, tinha psicologia, tinha outras matérias que hoje, infelizmente, foi tirada. Eu já lia desde essa idade. Então, sempre quando me perguntavam o que você quer ser, eu não tinha dúvida que eu queria me tornar psicóloga. Só que, durante minha vida, eu fui deixando o meu sonho de lado. Por diversas coisas que me aconteceram, enfim, eu vim fazer a faculdade um pouco mais tarde, porque o meu inconsciente falava mais alto. O quê? Não, você não vai ser capaz. Como que você vai ajudar alguém desse jeito? Sim. Eu tinha depressão, eu fui fibromialgica por muito tempo, então eu tive um histórico que não me permitia ajudar ninguém. Sim. Como que eu ia ser psicóloga se eu estava toda quebrada, né? Entendi. Como que eu vou construir algo se eu estou quebrada? Então, esse ideal, essa visão que nós temos sobre nós mesmos, não leva a gente a lugar nenhum. Porque eu comecei meus estudos, né, me dediquei mais estando quebrada. Eu terminei a minha faculdade sem imaginar o que poderia me acontecer. Mas pelo amor que eu tinha, eu não desisti um minuto. Então, não era o retorno financeiro, era o meu eu ali todos os dias, criando aquele ambiente, aquele lugar. E assim eu fui me tornando conhecida e ganhando o reconhecimento que eu tenho hoje, graças a Deus. Mas foi muito, muito difícil, porque o nosso inconsciente fala alto e às vezes ele derruba a gente. Eu acho que se tivesse até nas instituições um profissional assim, ele poderia até identificar que de repente aquele desgaste ou aquele esforço que está sendo feito naquele corretor, com aquele corretor ele nem precisaria estar ali, porque não faz parte dele. Exato. Né? Mas a profissão não tem nada a ver. Não, mesmo que a decisão seja dele, mas assim, ajudar ele, na verdade, identificar o que de repente para ele está sendo difícil, né? Porque eu vejo que muitas vezes o corretor ele está trabalhando num lugar, mas assim, é porque eu vou ficar rico, né? Porque a comissão é muito boa, mas não é aquilo que fala com ele. Sim, exato. Não é? Não é a alma dele que está ali, é a necessidade da aprovação muitas vezes. Né? Antes, por exemplo, agora, graças a Deus, eu já falo graças a Deus porque é só por ele mesmo algumas coisas. Muitos preconceitos caíram em relação à minha área, por exemplo. Mas antes, o que dava dinheiro? Ser médico, ser corretor ou ser advogado, né? Então, muita gente cresceu acreditando que, um exemplo, é só um exemplo, para os pais se orgulharem, eu tenho que ser rica. Então, para eu ser rica, eu não vou poder realizar o meu sonho, de algum jeito, eu vou ter que digamos ser isso assim, aqui, né? Ninguém fala assim, né? Olha, eu quero que meu sonho é que meu filho seja corretor. Mas dá dinheiro. Não vai falar isso. Você nunca vai ouvir ninguém falar isso. Tem aquela ilusão que dá dinheiro. Quando a gente vai crescendo, tipo, nossa, vendeu uma casa. Pegou. Mas e para vender uma casa? Exatamente. Ninguém vê os tombos que a gente dá. Só o que a gente toma. Então é difícil quando a gente, como você disse, quando a gente faz algo idealizando um resultado que às vezes não vem. Então, se você não tiver de corpo e alma ali, você não vai. O CRP mesmo, quando eu me formei, eu já comecei a pagar. Aí, eu não lembro quem chegou para mim e falou assim, mas por que você está pagando CRP se você não está atendendo? Eu falei, porque eu sou psicóloga. Se alguém precisar, eu tenho que estar pronta para atender. A gente nunca sabe do repente de Deus. Nunca sei. Então, eu comecei a trabalhar numa outra área, né? Logo que eu me formei, porque a gente se forma, a gente não vai direto já começar, né, tendo esse reconhecimento. Mas passou um tempinho, eu falei, não, eu vou trabalhar nessa área, mas vou continuar aqui com o meu sonho ativo, ele tem que estar ativo. Então, coloca a sua alma, né? Todos os corretores que estiverem ouvindo a gente, coloca a alma. Não tem como dar errado, mesmo quando a gente ouve um não. Olha, foi muito bom hoje a sua participação aqui. Eu acho que vai nos ajudar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. A Aide vai estar mais vezes aqui com a gente. Agradeço o seu carinho. Eu acho que tem muito que contribuir. Eu sou corretora há 2 anos e eu sei o que é passar por frustrações. Eu acho que a gente precisa realmente desse grupo de apoio. Eu quero, no futuro, fazer esse grupo de apoio, porque eu acho que isso aqui vai ser importante. Vai ser uma comunidade no futuro. Aguarde que vai ter novidades. E é isso, foi um prazer estar com você. Muito obrigada por estar vindo aqui. Imagina, foi um prazer grande. Curta, acesse lá no canal, compartilhe com os amigos. Espero que vocês gostem. Gratidão. Muito obrigada. Deus abençoe.